Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. Uma vida mais longa e saudável é o sonho da maioria das pessoas. A população mundial está vivendo mais. No entanto, nem sempre isso significa uma qualidade maior de vida. É claro que uma alimentação saudável faz toda a diferença nesse processo. Os exercícios físicos também, mas isso não é tudo. Existem vários tratamentos no mercado que prometem ajudar nesse processo, embora nem todos tenham comprovação científica. Um deles é a ozonioterapia, uma técnica natural que pode ajudar no tratamento de doenças, feridas, além de procedimentos estéticos como flacidez de pele, celulite e emagrecimento. Mas será que esses métodos ajudam mesmo na qualidade de vida? Doenças como depressão, ansiedade, obesidade, colesterol podem ser amenizadas com essas técnicas? E os procedimentos estéticos também? Sobre esses e vários outros assuntos, a gente conversa agora com o Rafael Braca, que tem graduações em Educação Física, Nutrição, Biomedicina e várias especialidades, entre elas Nutrição Ortomolecular, Ozonioterapia e Medicina Preventiva com o Dr. Lair Ribeiro. Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? O currículo é grande, eu passaria aqui minutos, às vezes até horas, falando sobre os assuntos que você já estudou, né? As graduações, pós-graduações que você já fez. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa primeiramente, viu? Eu que agradeço a oportunidade aí de poder estar contribuindo um pouquinho com o conhecimento que eu tenho ao longo dos anos aí já, trabalhando com milhares de pessoas. Vai ser um prazer participar dessa entrevista. Legal. Obrigada por dividir com a gente o seu conhecimento. Você aqui tem Medicina Preventiva com o Dr. Lair Ribeiro. Isso é o quê? Uma pós-graduação que você fez? Isso. Na verdade, eu já fiz 4 pós-graduações com o Dr. Lair, né? Eu já estou finalizando a 4ª pós-graduação agora. Todos os meses estou lá em São Paulo fazendo atualização do que tem de melhor no mundo hoje com relação à nutrição, aos bons hábitos de vida, a suplementação aplicada à saúde, longevidade, prevenção de doenças. Então, é uma especialização médica. Doutor Lair Ribeiro, ele é muito conhecido, né, no Brasil e até mesmo em outros países. E ele tem a máxima de que doenças são curadas e podem ser curadas sem medicamentos, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, então, a população hoje, como você mesma salientou, ela está vivendo mais, mas a qualidade de vida está menor. Tendo em vista hoje que a Organização Mundial da Saúde ela classifica o brasileiro após os 55 anos per capita, chega a utilizar de 3 a 5 medicamentos ao dia. Nossa, é muita coisa. Então, após os 55 anos, existe um declínio muito grande da saúde do brasileiro, numa maioria, vamos assim dizer. Então, existe uma preocupação nossa como profissionais da área da saúde a tentar mostrar para as pessoas, porque isso já vem de anos de maus hábitos, porque uma doença não se instala em poucos dias, né? Uma doença, ela se instala em anos de maus costumes, de má nutrição, de falta de atividade física. Existe um ditado que diz o seguinte: toda doença, ela tem uma característica de desnutrição associada. Se você não nasceu com essa doença, você tem alguma vitamina, algum mineral, algum aminoácido que está diretamente faltando para que o seu corpo tenha alicerce para poder trabalhar contra corpos estranhos ou qualquer outro tipo de desequilíbrio. Então, um dos principais fatores do porquê adoecemos é a desnutrição. Existem outros em especial, né? Inclusive, esse é tema do meu livro, que eu estou lançando agora em abril. O livro se chama A Bíblia da Saúde,
os benefícios da farmácia de Deus, onde eu vou estar mostrando para as pessoas que toda doença está relacionada à desnutrição, o papel dos suplementos alimentares na saúde, na doença e no envelhecimento, porque as pessoas acreditam que suplemento é só para quem faz academia, isso é um grande equívoco, né? Suplemento deveria estar instalado na casa de todas as pessoas através de um acompanhamento nutricional, de um acompanhamento médico, né? Que possa lhes orientar a melhor forma para cada tipo de suplemento específico. Então, o primeiro tema que mais afeta a saúde, além da desnutrição, são as toxinas. Xenoestrógenos, por exemplo, que é o hormônio... Xenoestrógenos? Xenoestrógenos, que vem do grego, que seriam componentes do plástico, por exemplo. Você tomar café num copo plástico, aquilo converte em xenoestrógeno. Aí você vai falar assim para mim, mas doutor, é muito pouco. Sim, mas existe outro ditado que diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é um copinho de café que vai fazer isso, mas fica 20 anos fazendo isso. Para você pode ter resistência insulínica, problemas de excesso de estrogênio. Esse é um dos fatores das toxinas. Existem gorduras trans, existem os metais pesados que afetam, que são halógenos, que ficam alojados no nosso tecido adiposo, dificultam o emagrecimento, aceleram, perturbam o cérebro. Eles são advindos das mais simples práticas humanas hoje, como banho, por exemplo. Quando você está tomando banho quente, você inala cloro. Quando você sai ali para escovar o seu dente, a pasta tem flúor. Nós temos quilômetros de terminações nervosas na gengiva. Aí a mulher, em especial, vai passar um batom, por exemplo, tem chumbo. Aí o brasileiro normal, o café da manhã dele é pão, bolo, farináceo, que tem brometo. Isso só para começar o dia. Eu já citei vários exemplos dos metais pesados. Mas a gente sempre explica o seguinte, o problema não é sujar. O problema é você, metaforicamente falando, sujar e não limpar. Porque as pessoas não têm o costume dos antigos, porque você pode parar para prestar atenção, os nossos avós, eles tinham um costume alimentar diferente. Eles tinham um costume de praticar atividade física que não tem nada a ver com a atual hoje, mas era andar no campo, trabalhar no campo, né? Esses bons costumes, associados a uma desintoxicação, que era costume na época dos antigos, tomar aquele suco com várias ervas, que fazia chás, né? Que faziam, inclusive, a pessoa evacuar, né? Que soltavam vermes e uma série de toxinas ali. Esse tipo de costume dos nossos antepassados não se aplica mais hoje. As pessoas não têm costume de fazer desintoxicação. E a alimentação naquela época era muito melhor. Então, hoje nós temos uma piora da qualidade do alimento, uma piora do estilo de vida. Hoje nós trabalhamos mais, nos estressamos mais. Praticamente não fazemos exercícios físicos, né? Não andamos, Então, tudo isso afeta a saúde de um modo geral. E o brasileiro tem um costume, infelizmente não brasileiro, mas no mundo todo, né? As pessoas têm o costume cultural de sinto dor de cabeça, vou tomar um remédio. Sinto dor no dedão do pé, vou tomar um remédio. Eu sinto uma dor no estômago, vou tomar um remedinho para o estômago. Eu estou achando que eu vou sentir um problema no estômago, já tomo um remédio também. Então, aquela polifarmácia, né? A automedicação hoje também é um dos grandes males, tendo em vista que 99% dos casos clínicos que eu pego lá no meu consultório, eles são passíveis de reverter esse desequilíbrio através de uma boa nutrição, uma boa suplementação. Um exemplo que eu vou dar para você. Rafael, por favor, nos dê o seu exemplo. Vamos lá. Então, um dos exemplos que são costumeiros hoje para o brasileiro é dores de cabeça. Eu tenho muitas. Então, dores de cabeça, normalmente elas estão diretamente associadas à desidratação. Então, bebo pouca água também. Se a pessoa parar para prestar atenção, os dias que ela tem mais dores de cabeça, ela bebeu pouca água. Ela está muito preocupada com os afazeres e acaba esquecendo de se hidratar. Né? Uma água alcalina que a pessoa possa estar bebendo numa quantidade que seja ali no mínimo de 35 a 50 ml por quilo de peso corporal,
evitaria 70%, 80% das dores de cabeça no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ao invés da pessoa buscar uma alternativa natural, porque o que é a dor de cabeça? É uma vasoconstrição, que fica ali normalmente na lateral, para aquela dorzinha de cabeça que você tem aqui nessa região. Cada ponto do corpo indica algum tipo de sintomatologia, algum tipo de desequilíbrio. Mas vamos falar dessa aqui, que é a vasoconstrição, que é a mais, na lateralzinha aqui, que é a mais comum. Essa vasoconstrição, ela se dá pela desidratação, pelo estresse e pela deficiência de magnésio. O brasileiro, ele é classificado hoje, inclusive pela Organização Mundial da Saúde, como deficiente de magnésio. O magnésio, ele é um potente vasodilatador. Ele é um excelente anticonvulsivante. Ele é um excelente suplemento que todas as pessoas deveriam tomar, porque não há contraindicação com o uso do magnésio, né? Tendo em vista que ele participa de mais de 300 funções dentro do nosso organismo. Então, o magnésio, ele poderia ser uma alternativa fantástica para prevenção e até para reverter um quadro de dor de cabeça. Eu tenho muito isso na clínica, eu falo, olha para o paciente, tá, eu estou sentindo muitas dores de cabeça, você está bebendo água? Não. Começa a beber água. Você está tomando magnésio? Não. Começa a tomar magnésio. Acabou os problemas. Então, ao invés de eu induzir o meu paciente a tomar drogas, porque medicamentos são drogas, né? São substâncias estranhas, elas agridem o organismo e através de um efeito colateral, que esse é o nome correto, você sente a reversão daquela sintomatologia. Então, você trata o sintoma. Sim. Quando você bebe água e toma magnésio, que são substâncias naturais do nosso organismo, são da farmácia de Deus, nós fazemos uma reversão da causa do problema. Muito interessante. Queria que você falasse um pouco sobre a ozonioterapia. A ozonioterapia, ela é uma prática hoje reconhecida por grandes profissionais no mundo inteiro, né? Ela é uma prática que nós consideramos excepcional para trabalhos anti-inflamatórios. Ela é excepcional para cicatrização de feridas de diabético em especial. Hoje mesmo, eu recebi um paciente lá que já está na finalização do seu tratamento, onde ele foi classificado por vários angiologistas para realizar a amputação das pernas. Nossa. E hoje nós temos isso diagnosticado, nós temos isso laudado, as pernas dele estão com a circulação normal. Só com a ozonioterapia? Não só com a ozonioterapia. É isso que a gente sempre explica. A gente sempre fala que o que nós utilizamos se chama o fenômeno do efeito locomotiva. O que é o efeito locomotiva? O efeito locomotiva é a junção de todos os fatores que estão associados àquele desequilíbrio. Então, existe deficiência de vitaminas, de minerais, de aminoácidos, de hormônios. O diabético, que a diabetes também, equivocadamente, quando você não nasce com ela, as pessoas acham que é uma doença que não tem cura. A diabetes é uma doença que tem completa reversão, porque ela é um estado nutricional. Isso nós temos vastamente registrado na nossa prática clínica. Diabéticos que chegaram lá com 360 de glicemia, hoje a glicemia dessas pessoas é 75. Sem remédio? Sem remédio, sem insulina, sem nenhum tipo de medicação. O problema dela, o desequilíbrio que ela tinha, era porque ela comia errado. Se você parar para ver, 99,9% do diabético come pão, bolo, farináceo, doce, principalmente à noite. Bebida alcoólica. Bebida alcoólica também, que agride o fígado, agride o pâncreas. Então, é uma associação de várias coisas. Eu faço esse paciente beber mais água, eu faço esse paciente suplementar com as vitaminas que estão faltando. Se tiver com algum hormônio deficiente, nós temos uma equipe multidisciplinar que faz todo o acompanhamento. Então, existe a modulação hormonal. Existe também essa prática da ozonioterapia como um efeito anti-inflamatório no organismo. E como é que é a ozonioterapia? A ozonioterapia, existem várias formas dela ser utilizada, né? Ela pode ser utilizada para estética, ela pode ser utilizada para prevenção de doenças, para
reversão de um desequilíbrio que está instalado ali no momento, como, por exemplo, esse pé de diabético, a gente utiliza a chamada bag de ozônio, que você reveste a perna dele com um saco plástico específico para isso, que o plástico corrói com o ozônio, né? Então, é um plástico específico para isso. Aí você coloca lá o caninho do ozônio, jogando o ozônio dentro desse plástico, aquele plástico infla e nós deixamos ali por cerca de 45 minutos o ozônio fazendo esse efeito de cicatrização. Esse efeito do ozônio é por fora. Sim. Por dentro está faltando vitaminas, minerais e aminoácidos que fazem a cicatrização do tecido. O excesso de glicose deixa o sangue grosso, deixa o sangue cheio de toxinas, como se fosse um pântano. Aquele monte de sujeira faz com que o pouco de vitaminas que aquela pessoa ingere não chegue até o núcleo da célula. Não consigo fazer regeneração de tecido, cicatrização através disso. Por isso que uma ferida de diabético não cicatriza, porque o sangue está grosso, o sangue está cheio de toxina, o sangue está cheio de glicose. Então, o que acontece? Para a gente reverter isso aí, a gente acerta a alimentação, a gente acerta a hidratação, a gente faz a reposição das vitaminas, minerais, aminoácidos. Então, é um efeito locomotiva. São várias coisas para que nós consigamos fazer a reversão do desequilíbrio. As pessoas acabam colocando a sua fé numa pílula mágica ou num método mágico. Não existe resultado com apenas um método. Não existe resultado com apenas um suplemento. Então, se você está indo para a academia e achando que isso é suficiente, não é. Se você está fazendo uma alimentação mais saudável, mas você está sedentário, não é suficiente. Então, é a junção das boas práticas, dos bons costumes, que vão realizar o processo do resultado final, que é a saúde e a longevidade. Tendo em vista que a gente consegue estender 20, 30 anos de vida do paciente com tranquilidade. Rafael, queria que você falasse um pouco sobre os suplementos essenciais para a saúde do brasileiro especificamente. Sim. Então, para a gente começar a falar desse tema dos suplementos, primeiramente é importante salientar que o objetivo desse encontro é puramente informativo, né? Não existe receita de bolo. Tá? Deixando claro isso para vocês, vocês devem buscar um acompanhamento de um nutricionista, de um médico que esteja próximo de vocês para poder fazer a prescrição exata daquilo que falta, mas a oportunidade ela é muito boa para nós discutirmos alguns suplementos que realmente podem fazer uma grande diferença na saúde do brasileiro, né? Eu estava falando sobre rejuvenescimento também, uma coisa importante para ser falada, né? É importante salientar que um profissional, quando ele prega alguma coisa, ele precisa praticar aquilo que prega, né? Então, eu tenho quase 40 anos de idade e eu acho que não aparenta que eu tenha essa idade. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Eu preciso comprovar através da minha própria prática, primeiramente, antes de falar para outras pessoas, que isso realmente funciona. E funciona, né? Os suplementos que são essenciais hoje para o brasileiro, primeiro vamos começar com o iodo. O iodo é um suplemento que é um mineral, é um halógeno, né? Que se fosse no Japão, por exemplo, onde o costume é grande de comer animais marinhos o dia todo, não há deficiência de iodo ponderal para um japonês. Agora, o brasileiro já existe deficiência de iodo e não é a deficiência de iodo que nós estamos discutindo a nível de sobrevivência, porque vão haver alguns profissionais que vão falar assim, mas o brasileiro não é classificado com deficiência de iodo, não para ter bócio. Nós não estamos discutindo a doença, a sobrevivência. Eu estou discutindo outras sintomatologias que são clássicas do brasileiro que têm relação direta com a deficiência de iodo. Um exemplo. Brain fogs, que são aqueles esquecimentos. Você põe a chave do carro aqui, daqui a pouco você não lembra onde você colocou. Você colocou o celular em algum lugar, você não sabe onde você colocou. Os brain fogs, eles estão diretamente relacionados à deficiência de iodo. O iodo melhora a cognição em gestantes, isso tem paper científico mostrando. Melhora a cognição da criança em 36%, quando ela inicia a suplementação de iodo desde o início da gestação. Eu estou falando do iodo inorgânico, não é o iodo orgânico do sal de cozinha. Sim. Aquele iodo que é tóxico, que é relativamente ruim à saúde. Eu estou falando do iodo inorgânico. O iodo inorgânico é o que está presente nos animais marinhos e outras fontes naturais. Tá?
O iodo é um halógeno que ele quela os metais pesados, que eu falei no primeiro bloco, né? Ele quela os metais pesados, ele mata vírus, ele mata fungo, ele mata bactéria, ele mata parasita. Quem toma iodo não adoece, não pega gripe com facilidade. O iodo, ele é um excepcional suplemento se utilizado da forma correta. Ele tem que estar associado ao selênio e zinco. Ele deveria ser obrigatoriamente no Brasil na prescrição para uma pessoa com hipotiroidismo, porque o iodo, o selênio e o zinco, eles facilitam a conversão do T4 em T3, que o T3 é o hormônio ativo da tireoide. Então, aquela pessoa que está tomando o T4, se ela tomasse o iodo, provavelmente a dose que ela está tomando seria baixada pelo médico. E isso não é comum, infelizmente, por desconhecimento. Né? Enfim, o iodo, existe uma série de aplicabilidades aqui que não caberia no momento, mas no meu livro vai estar bem elucidado falando sobre o iodo. Esse é o primeiro suplemento. O segundo suplemento é o magnésio, que eu falei que participa de mais de 300 funções dentro do nosso organismo, né? Eu falei de alguns sintomas como as dores de cabeça, enxaqueca, mas ele está relacionado também à fadiga, ele é antifadiga. Ele é anticãibras. As pessoas que sentem muitas câimbras é por deficiência de magnésio. Então, não adianta você ficar aí comendo banana, achando que é potássio e não resolve, né? Você que está aí assistindo falando, nossa, realmente eu como banana, não resolve. Sim, toma o magnésio para você ver, que você vai ver que vai haver uma reversão dessa sintomatologia sua aí. Dentre outras milhares de funções aí, ansiedade, ele é um potente ansiolítico, ele é um antiarrítmico maravilhoso. Então, pessoas que têm problema de arritmia, elas estão com deficiência de magnésio. Eu já peguei pacientes que teriam que colocar stent no coração. Uma das minhas especializações também é cardiologia metabólica. E com o simples uso do magnésio e da coenzima Q10, que são maravilhosos antiarrítmicos, resolvemos o problema do paciente. Então, existem coisas simples que podem resolver a saúde do brasileiro na atualidade. Então, ao invés de pensarmos em medicação, cirurgia, coisas químicas, vamos pensar na base primeiro. Uma boa alimentação, uma boa suplementação. Existe aplicabilidade dos suplementos e a literatura é vasta sobre isso hoje. Dá para a gente explorar muito essa questão dos bons hábitos, né? Bom, magnésio. A gente tem o ômega 3. O ômega 3, que é um suplemento fantástico, que as pessoas não têm noção da quantidade de benefícios que nós conseguimos obter com o uso do ômega 3, contanto que seja um bom ômega 3. Os que são mais ricos em DHA, que é um componente específico para alimentar o cérebro, a gente consegue, com ele e alguns outros suplementos, reverter a oxidação de neurônios. Então, a gente consegue desacelerar doenças neurodegenerativas, associado a outros suplementos. Sim. Lembrem do efeito locomotiva, eu não estou falando de apenas um suplemento, mas ele é um grande suplemento, ele tem uma grande participação na prevenção de doenças neurodegenerativas. Você que está em casa, que tem parentes que tiveram Alzheimer, que tiveram doenças neurodegenerativas, existe terapia natural para a prevenção disso. Então, nós não estamos condenados à genética. O que dita as regras do jogo é a epigenética, que vem do grego epi, acima da genética estão os bons costumes. O Genoma, o projeto Genoma, ganhador do Prêmio Nobel, desde os anos 2000 já elucidou muito bem isso. Câncer não é uma doença genética, é uma doença epigenética. E a ciência está comprovando isso, né? Rafael, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu vou até te convidar para a gente fazer um outro programa aqui, viu? Porque o assunto é amplo. Eu queria que você passasse aí seu contato de redes sociais para as pessoas entrarem em contato com você, quem quiser. Legal, é um prazer estar compartilhando as informações aqui com vocês. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre essas terapias e um pouquinho mais do que a gente faz aqui em Brasília, o meu Instagram é o @drrafaelbraca com 2 Cs, Rafael normal, BRACCA. Então, @drrafaelbraca, DR de doutor, né? Rafael Braca. E eu estaria à disposição aí para ajudar quem tiver interesse aí de saber um pouquinho mais. Muito bacana, eu agradeço demais
a sua participação, seus esclarecimentos e já te convido para a gente gravar um outro programa aqui, porque assunto com certeza não falta, viu? Muito obrigada. Obrigado aí, a atenção de todos vocês. Maravilha. E o Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana com cautela e até o próximo sábado. Tchau, tchau.